Então no videozinho de domingo, bem descontraído, eu vim falar de quê? De tragédia. Todo mundo gosta de escutar uma história de tragédia e hoje eu vim compartilhar meus 4 piores erros na Bolsa de Valores no mercado financeiro. Certamente, quando você começou no mercado de ações, você cometeu diversos erros, mas existem alguns desses erros que realmente podem te tirar do jogo e fazer você perder muito, mas muito dinheiro. Então já chega se inscrevendo no canal e apesar de eu não falar de nenhuma ação aqui em específica, esse vídeo aqui não é uma recomendação de compra. Então sem mais enrolação, vamos falar do meu primeiro erro. E esse aqui eu tenho muita vergonha de falar e eu fiz ele por 2 vezes. É o seguinte, eu comecei na Bolsa de Valores lá nos idos de 2018 para 2019. Naquela época eu não conhecia quase nada no mercado de ações e sem paciência eu já comecei enviando dinheiro para a corretora e comprando a minha primeira ação. Só que eu era tão leigo que eu não sabia a diferença entre ações ordinárias e preferenciais. E eu acabei comprando Itaúsa Ordinária e Itaúsa Preferencial. Eu tinha lá na minha carteira ITSA 3 e ITSA 4. Por quê? Eu achava que eram ações diferentes de empresas diferentes, apesar do ticker ser o mesmo. Matheus, fiquei confuso. O que é esse trem de ITSA 3? O que é ITSA 4? Então, ITSA 3 e ITSA 4 é o ticker que determina as ações de Itaúsa na nossa Bolsa de Valores. Um ticker é a representação gráfica de uma ação no nosso mercado. E é ele que você vai digitar no home broker, que é o lugar onde você vai comprar ações. ITSA determina a empresa, que é composta ali de 4 letras, e o número ao final determina o tipo de ação. O 3 para ordinária, o 4 para preferencial. Eu não sabendo da diferença entre essas duas ações, mas que elas falavam sobre a mesma empresa, comprei as 2 ações da mesma empresa e continuei aportando. É claro que na medida que eu fui adquirindo mais conhecimento, eu acabei tendo que vender Itaúsa Ordinária para comprar preferencial, porque eu comecei a descobrir da preferência quanto ao pagamento de dividendos. Esse aí foi o meu primeiro erro. Eu cheguei aqui, ó, com o pé na porta e errando feio. Meu segundo erro, então, foi comprar ações sem conhecer a empresa. Basicamente foi o seguinte, quando eu comecei, estava na época do IPO de Banco Inter, o primeiro banco digital. Eu olhava para as ações de Banco Inter e estava todo mundo falando sobre abertura de capital, sobre o prospecto da empresa, sobre a carteira de crédito, sobre a postura inovadora, e eu via diversos influenciadores comprando ações de Banco Inter, sem conhecer nada sobre a empresa, sem entrar no RI da empresa, sem descobrir o que é que ela faz, sem olhar para os indicadores fundamentalistas, sem olhar para os números, para os resultados, para porra nenhuma. Literalmente, o que eu fiz? Comprei ações de Banco Inter. Já iniciei comprando ações sem saber de absolutamente nada e esse foi um dos maiores erros. Por quê? Porque como eu não sabia a visão de investimentos por trás da empresa, quando ela oscilava, eu não sabia os motivos que levavam à valorização ou à desvalorização. Então, quando subia demais, eu ficava eufórico e quando desvalorizava, eu ficava desesperado. Eu quase vendi Banco Inter por diversas vezes, mas eu segurei a onda, me acalmei e hoje em dia eu tenho uma rentabilidade de mais de 500% nas ações de Banco Inter, porque eu comprei realmente muito, mas muito barato. Depois disso, surgiu as ações Units, mas eu não converti elas, peguei a valorização dos ativos e tô com ele na carteira até hoje. É claro que hoje em dia corresponde a uma parte bem pequena do meu valor investido, porque Banco Inter é uma empresa arriscada, apesar de estar crescendo na base de clientes. Então agora vamos passar para o meu terceiro maior erro, que foi comprar ações sem ter uma reserva de emergência. Essa aqui eu tenho até vergonha. Como você viu, eu comecei no mercado de ações muito eufórico, querendo comprar ações diretamente, porque eu estava doido para ser sócio das empresas. Na época, eu estava fundando o site do Investidor Sardinha, junto com o Raul do canal Investidor Sardinha. Então eu consumia muito conteúdo sobre finanças, sobre Bolsa de Valores especificadamente. Mas o que vinha por trás do conhecimento, eu acabei pulando várias etapas. Como a evolução foi muito rápida, eu comecei a entender bastante sobre a Bolsa de Valores e não olhei para a parte de trás, o que você precisa saber antes de investir. Meu conhecimento sobre renda fixa era quase nulo, meu conhecimento sobre reservas ali de emergência, de oportunidade e também de valor era quase nulo. Eu não sabia quase nada sobre Bitcoin e nenhum outro tipo de investimento. Sobre finanças pessoais nem se fala. Eu já sabia que eu precisava de uma reserva de emergência, mas eu achava que lá era tudo bobagem. Quando chegou a crise do começo do ano de 2020, lá para fevereiro e março, foi quando aconteceu as maiores quedas do nosso mercado financeiro, eu acabei me desesperando e perdendo dinheiro. Foi aí que eu comecei a dar importância para a reserva de emergência, porque eu sabia que uma vez tendo a reserva, eu não ficaria preocupado
com a oscilação ali do mercado de ações. Então não pule a reserva de emergência, vá aos poucos, coloque pouco dinheiro na renda variável e comece aos poucos. Não vai desesperado, porque essa é a receita certa para o fracasso na bolsa de valores. A ganância é uma das piores coisas que você pode ter investindo em ações. E eu sei que ela está bem presente no dia a dia do investidor e é por isso que você precisa de todas essas reservas que eu falei. A depender da sua tese de investimentos, a reserva de oportunidade pode não ser uma boa, a depender a reserva de valor também, se você não acredita, pode não ser uma boa, mas a de emergência não pode faltar. Agora vamos passar para o meu último e quarto erro, que hoje em dia é mais evitável do que antigamente, mas que eu cometi durante muito tempo. O que acontece? Quando eu comecei a investir, eu vi a maioria dos influenciadores utilizando a Rico, ou seja, a pertencente ali à marca XP. Naquela época, na Rico você pagava taxa de corretagem. Era pouco? Era, mas eu tentei abrir conta na Clear, não gostei do atendimento e o servidor caía toda santa hora. Também tinha conta no Banco Inter e utilizei do Pai ali, que era a plataforma de investimentos do Banco Inter. O que acontece? Eu poderia não pagar a taxa de corretagem, mas eu optei por pagar essa taxa. E por que eu optei por pagar essa taxa de corretagem? Por conta do atendimento. O atendimento da Rico era 1000 vezes melhor, a plataforma deles era 1000 vezes melhor, tudo por trás do auxílio que você precisava como investidor, a Rico te atendia muito melhor. Atualmente na Rico você não paga taxa de corretagem, mas considerando ali que agora todo mundo está pagando nada de taxa de corretagem, o serviço deu uma caída. E é por isso que vem surgindo outras corretoras com um serviço um pouco mais premium ali, que você paga uma pequena taxa de corretagem, mas que acaba que o seu atendimento seja maior. Se você investe com pouco dinheiro, eu não recomendo de maneira alguma que você pague taxa de corretagem, porque esse dinheiro sai do valor que você está investindo. E a depender do seu patrimônio, esse valor pode significar muita coisa e vai fazer muita diferença no longo prazo. Agora, se você já tem uma grana, cara, existem corretoras ali que te oferecem um serviço muito melhor por um preço ali até que ok, se você vai investir mais de 10 mil, 20 mil, 40 mil. Conhecendo a galera aqui do meu canal, eu sei que a maioria de vocês já tem um patrimônio considerável, a idade média aqui do público é de 35 a 40 anos, é uma galera com muita grana. É por isso que aqui embaixo, cara, vai ter um link da primeira plataforma que a gente faz uma curadoria de investimentos para você que busca investir em renda fixa. Para você que não sabe, agora eu sou patrocinado pela IsaX, cara, que é uma curadoria de investimentos do Investidor Sardinha, que eu também faço parte. Então, se você quer um serviço mais premium, um serviço que você consiga pagar, só se você conseguir pagar por ele, aqui embaixo tem a melhor curadoria de investimentos da história da humanidade. Então o vídeo de hoje vai ficando por aqui e até mais.